O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um discurso duro ao governo Lula na abertura do ano legislativo em Brasília. Ao rebater acusações de inércia da Câmara em decorrência de articulações políticas, Arthur Lira avisou, abre aspas, não subestime esta mesa diretora, fecha aspas. Vamos ver. Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Vamos ao debate. Zé, pela fala do Arthur Lira, o governo terá dificuldade neste segundo ano de governo na Câmara? Bom, boa noite, Leandro. Boa noite, Poit. É um prazer estar com você novamente participando do grande debate. Eu acho que, independente da fala de Arthur Lira ou não, a dificuldade de qualquer governo que venha depois do período Jair Bolsonaro aumenta imensamente em relação à relação com a Câmara. Ela sempre existiu, ou seja, não é nova. O sistema político brasileiro traz gravíssimos problemas de estabilidade governamental. Eu sempre defendi a reforma política com a mudança desse sistema que considero anacrônico, equivocado, gerador de corrupção, retira a possibilidade de estabilidade das relações entre poderes. Há uma série de críticas, mas no período de Jair Bolsonaro houve um certo agravamento por força de uma situação bastante curiosa. Jair Bolsonaro propunha a mudança política. Ele falava que diálogos com o Centrão e outros setores seriam combatidos com vigor, que ele não seguiria a velha política, que seria uma nova política. Todavia, a desestabilização do seu governo por uma série de questões e pela ausência da utilização de diálogos com o legislativo mais efetivos fez com que ele cedesse, e cedesse muito, cedesse para o orçamento secreto, cedesse para um conjunto de situações, como se inclusive tivesse abdicado do poder de se impor perante o legislativo. Qualquer governo que viesse depois disso e que venha depois disso vai sofrer amargamente a necessidade de restabelecer um equilíbrio com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Isso é o que está acontecendo hoje. O governo Lula tem este como um dos seus principais problemas e desafios. Mas a culpa é do ministro tal, do ministro Y. Não. A culpa é de um processo histórico, de um sistema político absolutamente retrógrado e anacrônico e de um agravamento de situação no período pós-Bolsonaro. Ou seja, a fala de Arthur Lira é uma demonstração de altivez da Câmara dos Deputados, mas esta altivez ela não pode chegar a um ponto de desequilibrar relações de governo, né? E acho que este é um grande desafio que o presidente Lula tem pela frente. É um presidente muito experiente, conhece as relações da vida institucional, já foi deputado, tem uma equipe de pessoas preparadas para enfrentar essa situação com covardia, mas a realidade objetiva é uma realidade difícil. Ou seja, há necessidade de cada vez mais se aprofundar o diálogo com o legislativo, com a altivez do executivo, com a altivez do legislativo, cada um no seu quadrado e dentro de um sistema que eu acredito que tem que ser alterado com o tempo. Não dá mais para manter esse sistema político da forma que está, não dá mais para a sociedade brasileira não perceber que esse desequilíbrio na relação de poderes tem como base, ou como uma das causas, exatamente uma situação totalmente atípica de um sistema que institucionalmente foi criado para ser parlamentar e que aí
depois se transformou em presidencialista, um sistema que não tem partidos fortes, um sistema em que cada deputado tem que sugere uma negociação consigo próprio, ou seja, é um sistema que tem que ser alterado na defesa da estabilidade entre poderes, do combate à corrupção, porque, repito, uma das situações que estruturalmente gera a corrupção no Brasil é a busca da governabilidade nas relações governamentais, não pode continuar mais assim. Então, portanto, o governo Lula sofrerá com isso, independente do discurso de Arthur Lira ou não. A realidade objetiva ela é muito pior do que os discursos. Vinícius Poit, pela fala do presidente da Câmara, o governo terá dificuldade? Primeiro, um prazer estar contigo aqui no Grande Debate, Zé Eduardo. Eu vou falar duas coisas aqui, Leandro. Uma, que eu concordo com o Zé, e a outra, que eu discordo. Naturalmente, esse é um espaço para uma discordância saudável, respeitosa. Zé, eu concordo com o senhor que este modelo político está fadado ao fracasso e é uma bola de neve que só vem aumentando lá de trás. E o modelo político em questão que a gente fala, que o senhor colocou muito bem, é o presidencialismo que a gente vive no Brasil, o tal do presidencialismo de coalizão, onde o presidente da República, para governar, tem que negociar com o Congresso, um Congresso cada vez mais poderoso, e essa negociação, ela se baseia em cargos, em emendas, que o governo é a forma que ele tem ali e um pouquinho de diálogo. Agora, quando não tem diálogo, sobra cargo, sobra emenda. E, de fato, com o governo do presidente Bolsonaro, isso aconteceu, isso aumentou com o orçamento secreto, mas lembramos que é uma prática desde lá de trás, Com todo respeito, lembrando do escândalo do mensalão, que era uma forma de fazer a compra de votos com dinheiro. Depois, isso foi evoluindo e passando por todos os governos. Não só no presidente Lula lá atrás, não só no presidente Bolsonaro, não só no presidente Lula agora também, onde as ministras que ele tinha mulheres foram tiradas do cargo para contemplar o Centrão numa compra de apoio com cargo político. Então, esta prática, para mim, e aí eu concordo com o Zé Eduardo, ela está falida. Inclusive, o deputado Samuel Moreira foi relator ou foi autor do projeto, do semipresidencialismo encaminhado para a Câmara para a gente discutir um outro modelo que passa por uma reforma política aqui no nosso país. Agora, aonde eu discordo um pouco, Zé, ou não é que eu discordo, mas eu queria apertar um pouco a discussão, Eu trabalhei com o ministro Padilha enquanto deputado federal, um ministro com muita habilidade, com habilidade de diálogo, Então isso eu posso atestar, apesar de ser um partido totalmente oposto ao meu. Mas essa dinâmica, Zé, eu quero escancarar um pouco mais aqui. O Arthur Lira, ele deixa claro como é que funciona a dinâmica do país. Ele está cobrando a fatura. Ele está cobrando a fatura. Ele está dizendo assim, não vem me subestimar, não. Ou vocês pagam o que vocês prometeram de cargo, de dinheiro, ou nada vai rodar. Então, como é que fica, Zé? O governo, aonde eu discordo do senhor é que não é por conta do governo Bolsonaro. Essa turma do Congresso está mal acostumada desde o presidencialismo lá atrás. E passa por mensalão, passa por Dilma, passa por Temer. O Temer ainda foi presidente da Câmara, soube dialogar melhor, porque ele negociava com seus pares, então distribuiu os ministérios para partidos e por aí vai. Mas isso vem crescendo, Zé. A gente precisa escancarar. O governo, ele só compra a governabilidade com dinheiro e cargo. E o presidente da Câmara está cobrando isso na cara dura. Como é que fica a população vendo isso, Zé? Então, é uma crítica ao sistema e uma pergunta para o senhor, que também tem muito mais experiência que eu. Eu tive 4 mandatos só. O senhor já foi presidente da Câmara em São Paulo, deputado, ministro. Como é que não vão quebrar esse sistema, Zé? Apesar de estarmos em polos diferentes partidários, mas a gente concorda que esse sistema, do jeito que está falido. Zé, você quer responder essa... Não, pode fazer a pergunta também, Leandro, não tem problema, eu já emendo tudo. Tocar num ponto aqui, Zé, as emendas parlamentares estão no centro dessa briga entre o governo e o Congresso Nacional, na sua avaliação? Então, sim, e a ponderação que o Poit fez é muito ponderada, e eu posso ter algum pontinho ou outro de divergência, mas na essência
grande convergência com o pensamento do Poit. Quer dizer, quem viveu o Congresso Nacional sabe, primeiro, que isso não é um problema do governo federal. Isso acontece nos estados com as Assembleias Legislativas, acontece no Distrito Federal com a Câmara Distrital e acontece na Câmara dos Vereadores. Eu vivi isso, eu fui vereador por 2 mandatos em São Paulo. Isso é uma realidade do nosso sistema. Há certos governos que agravam mais as condições. Eu pessoalmente acho que Jair Bolsonaro agravou mais as condições, mas elas já existiam antes. Os problemas, ele tem razão, porque eles já sempre existiam, foram agravando. Jair Bolsonaro acelerou um processo, eu acho, de corrosão por uma série de fatores que a gente pode depois abordar. Mas a verdade é que isto realmente é um problema, é gravíssimo. Eu participei, de um governo, eu era menino, fui secretário de governo da primeira prefeita mulher de São Paulo, Luísa Erundina, quando eu tinha 28 anos. E nós não tínhamos maioria. E aí começamos a ser apertados, e me perdoem a expressão, chantageados pela Câmara Municipal de São Paulo da época, para conceder cargos, conceder benesses, e não havia governabilidade. Quase houve um impeachment no município de São Paulo, já naquele momento. Então, o governo ou cede algumas situações ou não governa. Por quê? Porque o nosso sistema político favorece esse tipo de coisa. Não é? Eu sou semipresidencialista. Não é de hoje que eu faço, não é a posição no partido que eu sempre estive na minha vida, que é presidencialista. Eu sempre defendi o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, como eu migrei ao longo do tempo, por entender que um sistema como o da França, como o de Portugal, é muito mais adequado do que acontece com o presidencialismo. Então, eu acho que nós temos que reformar, não é só o regime de um governo, caminhar para o outro, mas também o sistema político. Nós temos que caminhar, tem muita simpatia pelo voto distrital misto, como existe na Alemanha, não é? E não você eleger pessoas individualmente como se elas fossem desvinculadas de qualquer realidade partidária. As pessoas têm uma ojeriza aos partidos, muitas vezes, mas uma coisa é você negociar um programa com um partido, outra coisa é você negociar com um parlamentar que controla outros parlamentares, inclusive numa dimensão que é, muitas vezes, não ideológico-política. Ela passa por relações da própria vida parlamentar. Isso é péssimo, né? Eu me lembro o poder, você vai lembrar isso, que tinha o Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados durante o governo Dilma. Era um poder que se estendia sobre os partidos, inclusive os partidos da base governista. Ele era um partido político, porque ele reunia 80, 100 parlamentares. E aí, como é que você faz para sair deste imbróglio? Somente um novo sistema corrige isto, porque a tendência é agravar. Ou seja, diante de cada governo que fica fraco, cada vez mais eu tenho uma situação em que o parlamento quer mais. E aí eu não tenho condições de fazer o meu governo. Não é? É muito grave essa situação. Acho que a sociedade brasileira, Leandro, ainda não tomou conta da situação. Mas grande convergência do meu pensamento, tirando alguns pontos, com o do Poit. Hoje as emendas parlamentares são o centro da briga? Total, Leandro. As emendas parlamentares, lembramos que tem alguns tipos de emenda, gente. Emendas impositivas é aquelas que o deputado já tem o direito, já está no orçamento, ele destina e o governo tem que pagar e ponto final, tem que empenhar e executar a emenda. Só que tem as emendas que pode ser o orçamento secreto, que falaram, né? Ou qualquer emenda que um deputado vai lá no ministério, ninguém vai saber, gente, esse que é o problema. O ministro vai destinar, olha, vou fazer um programa na cidade tal, no estado de São Paulo, por exemplo. Quem é que vai saber que foi um deputado que foi lá cobrar a favor, porque eu votei a favor do governo, você vai mandar dinheiro para minha cidade? Quem é que vai saber? No governo passado, eu lembro que várias empresas, os senhores podem depois procurar, né, para não citar uma só, mas a CNN também abordou o tema, gente, abordou o tema que a gente chamava quase de Tinder orçamentário, aonde o controlador do Tinder, Zé, é o presidente da Câmara, que monta uma planilha para fazer o match entre, e deu match aqui, ó, o deputado quer um negócio, o governo quer outro, a gente tenta unir, né, para pagar. E aí, isso aí tem controle, tinha planilha, tem controle. Então, o presidente da Câmara está cobrando os pagamentos.
as emendas, obviamente tem os cargos e tudo mais, mas as emendas são fatores chaves, Leandro, porque os deputados usam as emendas para nutrir os seus prefeitos, que vão correr nas eleições esse ano e que serão os apoiadores dos deputados lá na frente. O presidente da Câmara, inclusive, tem planos, de repente, para ser senador da Alagoas ou governador. E ele precisa do apoio dos deputados para eleger um sucessor na Câmara para depois o apoiar em 2020. Então, 26. Essa dinâmica é muito ruim. Agora, Zé, a gente concorda no semipresidencialismo, concorda no voto distrital, mas eu estou para ver quem é que vai ser o presidente da República que vai ter mais peito para enfrentar isso. O próprio presidente Bolsonaro, que falou que ia enfrentar, realmente ele, em certo momento, viu que seria difícil. Agora, o presidente Lula, como é que vai ser a atitude do Padilha de lá para cá? Eu já vi que eles, também não é assim não, Lira, né? Fecharam um pouco a porta, estão esticando a corda. Até que ponto vão esticar? Porque eu quero ver um cara peitudo para assumir a caneta e enfrentar um pouco mais o Congresso, porque senão eles acabam cedendo. E deu a mão, o cara puxa o braço. E aí, como é que nós vamos resolver esse sistema?